Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão a serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Amém? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Estamos falando, irmãos, de algo muito importante. Como ele disse, missão. Jesus nos delegou uma ordem, uma ordenança. Jesus vira para os seus discípulos que eles, algumas pessoas até gostam de criticar algumas atitudes dos discípulos. Mas, imagina só, se o próprio Jesus que passou por tudo, que foi abandonado, foi deixado, alguns desanimaram, voltaram a trabalhar a sua vida cotidiana, ele mesmo foi atrás deles, porque Jesus sabe a limitação do ser humano. Infelizmente, às vezes nós somos fáceis de criticar quando alguém erra ou comete algum erro, mas quando nós mesmo cometemos, não sabemos identificar isso daí como uma falha, né? E nós pedimos a Deus perdão. Muitas das vezes as pessoas não compreendem que o outro, o próximo que errou, ele também é digno da bênção do perdão do Senhor, assim como você. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então eu não gosto muito de criticar os discípulos, porque eu, como homem, também eu sei que já passei por alguns processos, eu creio que alguns dos nossos irmãos aqui também já passou por processos difíceis e estão passando por processos difíceis. Né? E só sabe como dói, eu costumo falar, aquele que passou por que está passando. Então é muito fácil, às vezes, a gente levantar uma crítica contra eles. E os discípulos, irmãos, ele viu o seu mestre morrer. E Jesus aqui, a Bíblia diz que ele aparece aos 12. Eles estavam à mesa, sentados. E Jesus, ao aparecer para eles, a Bíblia diz que ele joga na cara deles a incredulidade, por eles não ter acreditado no que os outros tinham falado antes, que o haveria visto vivo. Ou seja, Jesus teve que se manifestar, aparecer a eles, para eles crerem que Jesus ressuscitou. Sendo que o tempo que eles ficaram com Cristo durante 3 anos, Jesus ele falou sobre isso, que ele iria morrer, o Filho do Homem iria morrer, se entrega ao homem, iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então foi ensinado a eles isso. Foi explicado, Jesus falou isso para eles, se não me falha a memória, por 4 formas diferentes, ensinando a eles essa responsabilidade que o Filho do Homem tinha de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E quando eles ouvem pela boca de Maria, de outros que falaram, ouvi o mestre, eles não acreditaram. Então aqui, se você ler os versículos anteriores, vai dizer que Jesus joga na cara deles a incredulidade, por não ter crido quando os outros falaram, ele ressuscitou. Era o momento, irmão, deles falarem assim, realmente, ele falou com a gente, ele falou com a gente, ele ensinou que isso iria acontecer. Quando era para Pedro falar assim, eu me lembro que quando ele falou assim, para trás de mim, Satanás, ele falou isso. Antes ele tinha falado isso. Era para Pedro lembrar, ele até me repreendeu, você não se lembra? Ele falou que ele seria entregue, que ele ia morrer, e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas Jesus ele vem até eles e dá um despertar. Às vezes é assim conosco. Conhecemos verdade, conhecemos a palavra, mas tem alguns momentos que a gente se esquece, não sabemos como. Normalmente a gente se lembra mais da palavra de Deus e das promessas dele quando nós mais precisamos. Mas quando estamos vivendo um período de promessa, ou seja, num período de bonança, muitas das vezes nos esquecemos daquilo que Cristo nos ensinou, que é de se doar ao próximo. E o momento meu de bonança não é apenas para mim, mas para aqueles a qual que o Senhor colocar ao meu redor para que eu possa ajudar.
Jesus ele vira para os discípulos e ele fala: olha, ide por todo mundo, pregai. Eu entendo aqui, irmãos, que Jesus ele treinou homens simples. Homens simples. E transformou eles de pescadores para pescadores de homens. Homens que eles acreditavam na promessa da vida do Messias, mas aqueles homens não ouviram só a promessa, eles viveram a promessa. Jesus ele disse nas Escrituras, nos ensinando que o reino de Deus ele está dentro de nós. Isso ele falou para os discípulos. Você entenda, ele pegou homens simples, que só tinham uma promessa, e eles passaram a viver uma promessa. Então eu entendo quando Jesus fala sobre o reino de Deus, que está dentro de nós, eu entendo que Deus tirou Pedro, pescador de homem, e plantou dentro de Pedro o reino de Deus. Eles foram instruídos sobre este reino. Foi ensinado pelo próprio Messias a ele a respeito do reino de Deus. Agora eu entendo aqui Jesus dando essa ordem falando para eles: olha, aquilo que você aprendeu, passa adiante. Se doa. O interessante, irmão, que a palavra discípulo é aquele que o discípulo normalmente ele aprende com o mestre e logo depois ele exerce. Porque discípulo de Cristo, irmão, é aquele que pega a cruz, é aquele que nega a si mesmo, é aquele que perde a sua vida por amor de outro. Discípulo de Cristo é isso. Vós sereis meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Ou nas traduções, né? Marcos é mais comum obedecer, seguir a palavra. Entendam bem, irmãos, uma ordem nos foi dada de apregoar o Evangelho. Só que Paulo também ele vai falar e nos ensinar sobre isso, que a igreja é como um corpo de Cristo, né? E se todos nós fôssemos ouvidos, o que seria do olho? Se todos nós fôssemos nariz, o que seria da boca? Se todos nós fôssemos mão, o que seria dos pés? Então cada um de nós, Deus tem um chamado, mas para todos Ele deu o mesmo chamado: ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Ele não tirou nenhum dos discípulos, Ele falou: vão, preguem o Evangelho. E hoje nós estamos falando de missões de homens, e quando falamos de missões nós mostramos, como foi mostrado aqui, homens que estão, irmão, na vida, estão fora do seu país, fora dos seus estados, levando a palavra de Deus para outras pessoas. E hoje, né, fazendo uma releitura, e como sempre o senhor fala assim, não é ainda. Eu falei: então o senhor faz do jeito que o senhor quer. E na hora, eu vindo para cá, Deus me trouxe essa reflexão. O que seria de mim se o ID não fosse cumprido? O que seria de você se a palavra de Deus não viesse chegar como chegou aqui, através dos missionários, homens de Deus que dedicaram, largaram o seu país? Não fala a memória, nós fomos, a Igreja da Assembleia de Deus nasceu de dois suecos, Narbinho e Daniel Berg. Dois suecos, irmãos, teve que vir para o Brasil e nos ensinar a servir a Deus, com um movimento chamado até hoje como movimento pentecostal. Interessante, irmãos, quando você vai ver que as outras igrejas que já existiam aqui não tinha esse movimento, não tinha manifestações de cura, não existia. Historicamente não, como até hoje. Mas cada um tem o seu chamado, como foi falado sobre o povo. Nós vamos voltar a falar. Então cada um tem o seu chamado. Então Deus ele trouxe esses homens para hoje você está aqui, sentado nesta cadeira, sentindo a presença do Espírito, sentindo a presença de Deus, sentindo a presença de Cristo.
Jonathan nasceu na igreja. Aí eu lembrei também dos filhos do pastor. Eles nasceram na igreja. Eu acho que a pastora também, né, pastor? Desde o berço. E aí? Foi passado de pai para pai. E aí? Aí o Senhor falou, tá, mas o Jonathan, teu filho, se o que ele é hoje, alguém veio em você. E a semente passa a mente. Se você for buscar os filhos do pastor, vai chegar no pastor como ele já contou, ele não era. Mas aí eu pulei para a pastora. Mas aí, Deus, vai na história dela, você vai ver que alguém começou. Então entenda, irmão, a importância que é de pregar o Evangelho. Volto a falar, nós somos um corpo. Você tudo bem, pode não ter o chamado de ir para a África, ir para países pregar o Evangelho. Mas nós temos um poder, irmão, nas nossas mãos. E nós tratamos de fazer. Contribuir com aqueles. Eu me lembrei que toda vez, todo ano eu vou na Isla Velha. Já comprei o meu ingresso, já disse. Eu vou na Isla Velha. E ano passado, ano retrasado, o pastor Silas, ele pediu uma oferta que ia ajudar um missionário lá na África para construir uma igreja. Ano retrasado. Ano passado, ele trouxe a igreja, a qual que as ofertas dos irmãos. E, gente, vocês têm que ver a alegria daquele povo quando aparece alguém a ajudar. Lembre-se, irmãos, que tudo que você faz, para você pode ser o mínimo, um pouco. Eu poderia ter ajudado mais, mas eu não posso. Isso não passa desapercebido aos olhos de Deus. Me lembro que a palavra de Deus também fala que naquele grande dia, Jesus vai falar assim: vinde benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deixa de comer, tive sede, me deixa de beber, estava nu, me vesti, estava enfermo, visitaste, estava preso, foste ver-me. E o próprio Jesus diz que naquele grande dia os santos vão falar: mas Senhor, quando eu te vi nu, preso, doente, com fome, desnudo, Jesus, olha, quando eu acredito que nessa hora Ele vai mostrar para todos assim, ó, pegar assim e falar assim: olha, quando você fez a qualquer um desses meus pequeninos, Ele vai contar para os outros santos, vós fizeste a minha mão. Porque essa contribuição que você faz, que você dá ao reino de Deus, para ajudar missionários que estão em campo, é onde que eles têm recurso para comprar uma água, comprar alimento, comprar remédio, ajudar pessoas que estão precisando de ajuda. Você não está lá, mas aqui você está contribuindo. É como que o missionário que nós ajudamos, ele estivesse de frente, mas o ombro dele está segurando atrás de você, apoiando ele. Está o teu irmão, está o teu outro irmão, está a outra igreja. Existem milhares de pessoas contribuindo e ajudando aqueles a quem Deus chamou para o ministério. E isso é importante, porque um dia você vai ouvir o teu Senhor falar: vinde benditos do meu Pai. Oh, aleluia. Então o que você faz no reino de Deus não é em vão, e não é passageiro, e vai para a eternidade e não fica. E não é apagado, irmão, porque tudo que você faz para Deus, Ele não esquece. Aleluia. Lembra que quando Jesus no reino de Deus, Ele
Porque você pode ser infiel com as suas falhas. O homem é fiel totalmente. Mas ele é fiel no que ele promete. Chegará o dia, irmãos, que infelizmente nós vamos ver também pessoas ser envergonhadas. Pessoas que vão chegar e Deus vai falar: olha, vocês estão aqui fora, mas Senhor, não, eu tive luz, fome, sede, preso, enfermo, você não foi me ver. É verdade. O que você tem contribuído para o reino de Deus? Qual é o valor que você tem contribuído? Deus queira que no seu coração agora você pensou: irmão, eu acho que eu tenho contribuído apenas com 2 moedinhas. Porque a Bíblia diz que Jesus honrou aquela viúva, porque deu tudo que ela tinha. Porque, irmão, essa é uma verdade que não pode ser apagada da palavra de Deus. Isso é uma verdade que não pode ser tirada. O pouco que você ajuda a obra de Deus, você está botando, irmãos, uma colher de comida na boca de alguém. Eu me lembro uma vez que estava na igreja do Morro Luciano, eu também era lá dirigente do culto de missões. Eu era responsável superintendente do culto de missões, no trabalho de missões da igreja. E eu me lembro que uma vez a gente estava tirando a oferta para missões. E tinha um rapaz, uma criança que levantou-se. E ali o irmão estava falando sobre a oferta, e eu vi aquele menino chegar para o pai e falar assim: papai, me dá a minha mesada. Aí o pai: não, já te dei, sexta-feira eu te dei. Não, me dá a mesada, a próxima que o senhor vai me dar. E ele: mas para quê, filho? Eu quero ajudar a pegar aquelas crianças da África. Eu olhei aquilo, me deu um nó na garganta. A mesma hora eu chamei o pastor, quando eu falo com o pastor, e o pastor ficou feliz. E o pai do menino ficou sem graça olhando para ele, pela atitude do filho e a incredulidade dele, porque ele não queria dar. E o menino ficou: bom, papai, tem criança lá passando fome, a gente tem tanta comida, eu quero dar minha mesada, porque o pai dava uma mesada, era pouca coisa. E eu me lembro que o pai meteu a mão na carteira, tirou o dinheiro e entregou a ele. Irmão, imagine o brilho e a alegria daquela criança correndo para entregar aquela oferta. Passava o tempo, aquela criança que desde pequena teve esse amor para com o próximo, se tornou-se um empresário. Passava um tempo, estava um pouquinho de dinheiro, vamos dizer assim, né? Vamos dizer muito. E ele falava: metade do que eu ganho é para a missão. Você entende? Desde pequeno cresceu. Mas sabe o que acontece quando você cresce assim? Sabe como é que acontece? As bênçãos de Deus na tua vida também crescem. Elas te acompanham, elas te seguem e elas te alcançam. Entenda, irmão. Tudo que você faz vai vir de volta. Não espera só a eternidade, não. Aqui na terra também. Mas não tenha isso como uma troca. Porque isso daí é como alguns pregadores, sabe? Pregadores da prosperidade, né? Dá 10 que Deus vai te dar 100. Não. É incontável o valor que Deus vai te retribuir na eternidade. E aqui na terra, Jesus disse que 100 vezes mais Ele vai te dar. Mas isso quer dizer, irmãos, que quando você abre seu coração para a obra de Deus missionária, você pode mostrar no campo: você está trabalhando e cumprindo o ídolo de Jesus.
Paulo, inúmeras vezes, ele foi ajudado pelas igrejas. Igrejas, irmãos, que ficaram tristes por não ter sido incluída para doar, para ajudar a pregar a palavra de Deus. Entenda bem, irmão. Talvez em alguns desses países aí estão você antes de conhecer a Cristo. Está um irmão, igual um irmão seu que você tem orado para Jesus salvar. E você pode, irmão, não estar lá para fazer, mas você pode estar aqui e capacitar quem está lá para ajudar. E não esqueça, o seu narrador é certo. Jesus, ele falou na palavra: missões é um algo que está no coração de Deus. Deus não deixa a missão de lado. Ao contrário, irmão, ele tem capacitado pessoas, homens, mulheres, pessoas que morriam. Porque quando o reino de Deus ele está dentro de nós, é o que Paulo disse: não vivo mais eu. Aleluia, Deus. O que eu quero, o que eu gosto, o que eu desejo, o que a minha carne deseja, não. A minha prioridade é aquele que vive as ordenanças, a palavra, mandamentos, ensinamentos daquele a qual me salvou. É por isso que Jesus fala que nós temos que morrer para nascer de novo. Nicodemo ficou até confuso. Não pode um homem nascer sendo velho? Tornará ele entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus não. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne só conhece pecado, destruição, bem próprio, eu querer, eu posso, ele não pode mais do que eu, ela não pode mais do que eu canto melhor, eu oro melhor, eu prego melhor. Mas o que é nascido do Espírito, mesmo da fé, alguém em evidência para ser Deus, abençoa o teu servo mais mais. Tira toda palavra contrária, não sou que venha para atrapalhar o ministério do teu servo e da tua serva, capacita, Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ele não vê o bem próprio, mas ele vê o bem próprio do próximo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a Deus por um dia Ele ter misericórdia desse homem que e a gente estava conversando sobre isso. Por favor, nossos amigos, acho que a gente morreu todos. Ele é da nossa infância. Amigos, aqueles mais chegados. E ele hoje está afastado. Ele é diabo. E eu falei com ele, mas a gente ainda está aqui. E você sabe por que nós estamos aqui, né? Porque um dia Deus teve misericórdia da gente. O amor dele chegou e nos alcançou de um jeito que não tem como ele sair, não. Quem conhece esse Deus, quem experimenta esse Deus, não tem como perder, por mais que se afaste. Ele não se esquece da casa do Pai. Eu já me afastei. Me diz que ele fiquei 7 anos fora. O interessante, sabe o que meus colegas bebendo comigo, ele falava comigo?
Jesus liberta. Irmão, a primeira vez, eu já falei, vou falar. Eu não era crente quando Deus me deu o primeiro livramento, eu não sabia que era eu. 2 homens entramos numa rua, meu irmão, 2 homens com 2,38 apontados na nossa casa, e falou assim: ninguém corre. E era a turma do. Hoje eu ouvi dizer que ele está na igreja, né? Mocinho, Robocop, de Nova Aurora. E na época essa turma todo mundo tinha medo. E eu me lembro que meu irmão começou a chorar. E na hora que eles pegaram, a gente falou assim: tinha uma bala assim, vamos matar eles, vamos jogar na bala. Eles conversando. E um segurando nós 2. Na mesma hora, uma voz chegou do céu e falou assim comigo: olha, não temas, eu estou contigo. Você confia assim, olhei para o alto, eu não sabia o que era. Mas aquela voz, quando entrou no meu ouvido, me deu uma coragem que eu comecei a desafiar os homens. Se tu não me mata, eu quero ver tu me matar, eu não me matar. Eu não conhecia Jesus, não. Comecei a desafiar aqueles homens, e os homens falaram assim: tu tá maluco? E meu irmão chorando: tu tá maluco, miséria? Para com isso, eu não quero ver se eles for homens, eles me matam, me atira agora. Eu não sabia que era um Deus que já me amava de tempo que estava me matando. Eu não sabia. É só quando eu conheci ele que eu vi que ele estava me matando já. A segunda vez foi quando eu estava na rua, uma discussão, eu chego perto da discussão e eu fui também para entrar na discussão, era assim. E de repente eu olho para o lado da Universal, da igreja Universal de Chamonix, eu vejo um carro vindo, aquele carro abaixou o farol, e do nada eu vi uma voz de novo, do alto, isso passando tempos, uma voz do alto falando assim: sai daí. E eu novamente olhei para o alto, aí eu, estou ouvindo coisa, e continuei ali. E daqui um pouco aquela voz bradou mais forte: sai daí agora. Irmão, na mesma hora, olhando para o alto, assustado, não sei que voz é aquela, várias vezes eu ouvi. Quando eu saí, aquele carro parou. Naquela noite morreu 2 amigos meus. E aquele carro pegou justamente aquele grupo que estava ali, onde eu estava, e levou para uma barraca para execução. Se eu tivesse, eu estaria no meio. Mas antes, uma voz que eu não sabia da onde. Você está aqui não é em vão. Você está aqui dentro é por causa Deus tem um propósito na tua vida, de levar esse amor, essa presença que você sente aqui, ao Deus que você serve para outras vidas, também conhecer esse Deus que você ama, não. Ele é tão bom, ele é maravilhoso. É o Deus que quando nós estamos tristes, nós nos alegramos e não entendemos por que estamos alegres mesmo de coração. Algumas pessoas perguntam: rapaz, está passando por isso, está passando por aquilo, e você ainda quer servir esse Deus? É claro, porque não existe vida sem Ele. Ele é alegria. Ele é alegria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu prometi que não ia me estar. E a hora está se aproximando. Mas eu agradeço a Deus por cada vida, por cada missionário, por cada vida, irmãos, que tem entregue o seu coração a Deus e disposto a morrer por Ele. Pastor, nós estamos aqui, mas tem pessoas agora no mundo correndo risco de vida por pregar o nome do Senhor Jesus Cristo. Interessante, tem pessoas que travam o coração para ajudar essas pessoas, nem que seja financeiramente, mas também eu peço a você: ora, nas suas orações, lembre-se dos missionários, lembre-se deles, lembre-se. A gente está aqui atrás, no quartel-general, e eles é que estão na trincheira. Eles estão na trincheira. Nós estamos aqui no quartel-general, só mandando
cheira lá. Então vamos ajudar. Vamos contribuir. E seja você também um missionário. Pelo amor de Deus, aquele vizinho que você não se dá, passa a se dar com ele e leva Cristo para ele. Apresenta o reino de Deus a ele.